Boicote a palavra de Deus. Boicote a palavra de Deus. Boicote a palavra de Deus. Nós podemos ver esse boicote no mundo. Lá no Éden, Deus falou: vocês não tocarão naquela árvore, não comerão daquele fruto. Palavra de Deus. Era a palavra de Deus. Não podia tocar naquela árvore, não podia comer do fruto daquela árvore. Não podia comer do fruto daquela árvore. Essa é a palavra de Deus. Mas o que aconteceu com o ser humano? Ele foi lá e comeu do fruto da árvore proibida. Fizeram um boicote à palavra de Deus. Foi o primeiro boicote à palavra de Deus. E sofreram a consequência. Agora iam ter que trabalhar e comer com o suor do seu rosto. Iam ter que desenvolver a capacidade de raciocínio, a capacidade de conhecimento. Iam ter o serviço braçal, iam ter que plantar e depois colher da terra para alimentarem-se e vestirem-se. Agora a obra seria feita e construída pelo próprio homem. O homem agora ia realizar os projetos. Os projetos agora estavam na mão do homem. O homem seria o construtor do seu destino. Ele teria que trabalhar, que lavrar, para se manter na vida. Essa foi a sentença de Deus ao boicote à sua palavra. Agora o homem é senhor do seu destino. Ele é o fazedor da sua vida. Ele é que vai fazer as determinações. A coisa agora será feita com a força do seu braço e da sua cabeça. Porque boicotaram a palavra de Deus. Do fruto desta árvore vocês não comerão. Mas o homem boicotou a palavra de Deus, desobedeceu. Depois, durante o período do homem na terra, até o dilúvio, houve um boicote também à palavra de Deus. Qual foi o boicote? É dito daquele período que os homens seguiram seus próprios caminhos. O quê? Os homens seguiram os seus próprios caminhos e esqueceram o caminho de Deus. Ignoraram os caminhos de Deus. Aí o que aconteceu? Desenvolveu na terra a maldade, desenvolveu a sodomia, e a maldade foi tanta na terra. A criminalidade aumentou, que Deus ficou triste. Falou assim: não pode continuar. Era muita maldade na terra. Com a causa dessa maldade, dessa criminalidade, o abandono à palavra de Deus. O abandono à palavra de Deus. Então resultou no quê? No aumento da criminalidade, no aumento da maldade, quando o homem segue os seus próprios caminhos, quando o homem diz: Deus não existe, Deus não existe, e está cumprindo aquela sentença. Agora você vai fazer a vida com o quê? Seu
próprio esforço. E o homem fez a vida diante de seus próprios limites, de seus conhecimentos. Mas o resultado disso foi o desenvolvimento da maldade no coração do homem. A ganância, a criminalidade, a maldade. Então Deus vem na maldade na terra. Deus resolveu acabar com essa maldade. E assim, com o dilúvio, encerrou aquela fase. Eles morreram, pereceram devido à maldade. Quando o homem segue os seus próprios caminhos e abandona os caminhos de Deus, vai proliferar a maldade, a criminalidade. E aí? É uma grande tristeza. Veio o dilúvio e matou a todos. Todos foram mortos, exceto a família de Noé. A família de Noé obedecia aos mandamentos de Deus. Obedecia a palavra de Deus, não boicotava a palavra de Deus. Noé e sua família não boicotaram a palavra de Deus, mas puseram a palavra de Deus em execução. Puseram a palavra de Deus em execução. Deus disse, olha, vai vir chuva sobre a terra, vai vir uma grande inundação, vai vir um dilúvio. E Deus falou, construa uma arca. Noé não boicotou a palavra de Deus, nem seus filhos boicotaram a palavra de Deus. Creram na palavra de Deus. Creram que haveria de vir um dilúvio. E prepararam-se para enfrentar tal situação. E construíram uma arca. Não boicotaram a palavra de Deus. Resultado, viveram, pois de fato o dilúvio veio. A promessa de Deus cumpriu-se. E eles, por obedecerem à palavra de Deus, sobreviveram, tiveram vitória. Vitória. Depois do dilúvio, nós vemos boicote na palavra de Deus. Entre os personagens de Deus. Nós vemos na vida do pai da fé. Ele já tinha completado uma idade, já estava com 75 anos. E ele tinha uma promessa de Deus: você vai ser pai de muitas gerações. Essa era a palavra de Deus para Abraão. E Abraão sempre confessou essa palavra: eu sou pai de muitas gerações. Mas o povo, quando olhava para Abraão, via que ele não tinha filhos. E agora já estava velho, com 75 anos. E não tinha filhos. A mulher também não podia ter filho. Era estéril. O que aconteceu? A mulher sugere que ele vá dormir com uma escrava, para que pudesse ter filhos e assim ser pai de muitas gerações. Essa sugestão boicotava o plano de Deus. E teve consequências desastrosas. Essa criança que nasceu
não aceitou o filho que veio, o filho da promessa. Porque depois, 15 anos depois, 75, 85, 10 anos, 95, 25 anos depois, quando ele estava com 100 anos, apareceu o filho dele, o filho legítimo, 25 anos depois. O que é que aconteceu? Esse filho foi crescendo, crescendo, e depois, com o passar do tempo, aquele filho nascido da escrava não se deu com o filho legítimo. Houve conflito. E Abraão foi obrigado a mandar esse filho e a mulher embora. Olha só a consequência de boicotar a palavra de Deus. Deus tinha prometido: você e sua mulher terão filhos. E você será pai de gerações. Mas boicotaram a palavra de Deus. A mulher de Abraão deu um palpite: tenha filho com a escrava. Tenha filho com a escrava. Isso não estava no programa de Deus, boicotava o programa de Deus. Ele tinha que ter filho, era com a sua própria mulher. E no fim, deu esse desastre. Teve que mandar embora a escrava e o filho dela. Um boicote à palavra de Deus na vida de servos de Deus. Do servo de Deus, o pai da fé, Abraão. Mas a vida segue. E a gente pode ver boicotes da palavra de Deus mais tarde, na vida de Sansão. Sansão tinha as mulheres de Judá para casar, as filhas de Deus, pois esse era o propósito de Deus. Que se casasse com as filhas de Deus, com as mulheres de Israel. Essa era a proposta de Deus. Mas Sansão amou Dalila, filha dos filisteus, filha de outro povo, amando uma mulher de outro povo. Sansão boicotou o projeto de Deus. E qual foi o resultado do boicote de Sansão ao projeto de Deus? Terminou preso, terminou cego e, por fim, ele mesmo derrubou aquele prédio, sobre ele todos os que estavam dentro do prédio, os filisteus dentro do prédio. Morreu Sansão. Por quê? Boicotou a palavra de Deus. O boicote à palavra de Deus traz consequências negativas à vida do homem. É esta moral, é esta lição que está trazendo o boicote à palavra de Deus na vida de Sansão. Mas essa vida de boicote à palavra de Deus continua. Em muitos lugares, se enumerar todos aqui, não dá, o tempo não dá. Agora, vamos ver lá no Novo Testamento. Lá com os apóstolos.
após Pedro ser preso, ele e o companheiro dele, e sair da prisão por um ato milagroso, boicotaram Pedro. Disseram: em nome de quem você faz esses milagres? Pedro falou: em nome de Jesus, aquele que vocês crucificaram, aqueles que vocês mataram. É no nome dele que tais coisas acontecem. Isso foi dito para os sacerdotes de Israel. Pedro falou para eles. Então, eles se reuniram e falaram: Pedro, vai embora, mas você fica proibido de falar neste nome Jesus Cristo. O que estão fazendo os sacerdotes? Estão boicotando o poder que há no nome de Jesus Cristo. Assim não se faria milagre em Israel. Boicotaram, nesse período apostólico, o nome de Jesus Cristo. Olha só os homens boicotando o projeto de Deus. E a coisa vai andando pela frente para boicotar a palavra de Deus. Chegou em certo período, em 1400 a 1600, pessoas levantaram as escrituras sagradas diante dos olhos, e aqueles que puseram a escritura sagrada diante dos olhos foram tidos como hereges. E daí, nessa condição de herege, nesse rótulo, sob esse rótulo, tocaram fogo neles, puseram-nos em fogueira. E assim a palavra de Deus foi novamente boicotada. Boicotes à palavra de Deus. E a vida vai continuando. E mais boicotes à palavra de Deus vão surgindo. De 1600 para cá surgiu a ciência. E a ciência se coloca como a dona da verdade. A dona da verdade é a ciência. Ela vem e tenta boicotar a palavra de Deus. Ela quer assumir o lugar da palavra de Deus. Esse é o boicote da ciência. E quer extinguir com a palavra de Deus. Extinguindo com a palavra de Deus, quer extinguir a direção de Deus, quer extinguir o milagre. Até Jesus Cristo vai aparecer como Jesus Cristo histórico. Um Jesus Cristo sem milagre. E como vão ver o milagre? O milagre, eles vão ver como criação da mente imaginária primitiva do homem. Eles querem dizer, milagre não existe. Aí, o boicote à palavra de Deus, através da ciência. Hoje, qual é o grande boicote em nossos dias? Espírito Santo. Espírito Santo. Aí está o grande boicote dos nossos dias. Como? Não estou olhando mais para as direções do Espírito Santo. Jesus disse: vocês terão um auxiliador. Ele vai guiar vocês em toda a verdade. Quem vai nos guiar em toda a verdade? O Espírito Santo. Aí está. Quem diz? A palavra de Deus. Mas os homens estão boicotando o Espírito Santo. E no lugar do Espírito Santo, aquele que nos guia em toda a verdade, estão pondo o sistema. É o sistema
que agora quem dita a verdade. Tiraram o Espírito Santo dos nossos olhos e estão colocando os sistemas humanos, obras feitas pelo conhecimento humano, pela força humana. Esses vão ditar a verdade, estão ditando a verdade. E assim o Espírito Santo sai da nossa presença em nossos dias. Espírito Santo boicotado. Está vendo? Aí está a tendência do homem. Boicote à palavra de Deus. É por isso que Jesus, vendo isso, já preveniu. Na parábola das virgens prudentes e imprudentes, aqueles que entrarão nos portais abertos da eternidade são aqueles que são dirigidos pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus que ilumina a palavra, o Espírito de Deus que mostra a verdade. Ele nos guia em toda a verdade. Estes Jesus chamou de virgens prudentes. Estes entrarão pelos portais abertos da eternidade. Aqui a advertência. Há um portal aberto para a eternidade. Isso nos espera no futuro. Há um portal aberto para a eternidade. É por ele que temos que entrar. E quem vai entrar por ele? Somente a Virgem Prudente. Aqueles que se deixaram guiar pelo Espírito Santo. Aquele que nos guia em toda a verdade. Agora, a Virgem louca, ela se deixou guiar pelo sistema. E a luz dela era a luz emitida pelos fachos do sistema. Elas não foram reconhecidas. E não entraram nos portais abertos da eternidade. Quando elas tentaram entrar nos portais abertos da eternidade, uma voz saiu de lá e disse: eu não conheço vocês e nem reconheço vocês. Por quê? Não traziam a luz do Espírito Santo. Pois tinham boicotado o Espírito Santo. Boicotado a verdade. Pois Deus disse: vocês não ficarão órfãos, disse Jesus. Eu enviarei o Espírito Santo e ele vos guiará em toda a verdade. Então, queridos, não boicotemos o Espírito Santo em nossos dias, para que possamos entrar pelos portais abertos da eternidade. Virgens prudentes. Palavra de quem? De Jesus Cristo. Amém.